Cha Eun-woo, o ídolo que conquistou o mundo com seu talento e carisma, enfrentou exatamente esse dilema antes de se tornar a estrela do astro. Cha Eun-woo, cujo nome real é Lee Dong-min, não era apenas um rosto bonito na escola. Ele era um estudante modelo que se destacava em tudo. Na Nungnai Elementary School, Surrey Middle School e Surrey High School, foi presidente de classe, capitão dos times de basquete e beisebol, e tirava notas que o colocavam no topo. Imagine ser o garoto que todos admiram, aquele que os professores apontam como exemplo. Mas, por trás dessa perfeição, havia um sonho secreto, uma carreira na medicina ou no direito, profissões que na Coreia do Sul são sinônimos de estabilidade e prestígio. Segundo relatos da Cosmo.star, Eun-woo era o estudante ideal, com uma vida que parecia destinada à elite acadêmica. Como alguém assim acaba em um palco cantando para milhares de fãs? A pressão de ser perfeito não é apenas uma história de K-dramas. É real. Na Coreia, o sistema educacional é ferozmente competitivo, com apenas 1% dos estudantes conseguindo entrar em universidades como Sungkyunkwan, onde Eun-woo estudou artes performáticas. Sua admissão nessa prestigiada instituição não foi por acaso. Foi o resultado de anos de esforço. No entanto, esse caminho acadêmico também representava uma gaiola dourada. As expectativas de sua família e professores o empurravam para um futuro seguro, mas algo dentro dele começava a questionar se essa era sua verdadeira paixão. Você já sentiu que o caminho certo não é o que realmente deseja? A vida de Eun-woo na escola não era só livros e provas. Ele participava de festivais escolares, onde seu carisma já atraía olhares. Foi em um desses eventos, durante seu primeiro ano do ensino médio, que um olheiro da Fantagio o descobriu, segundo o The Korea Times. Esse momento marcou um ponto de virada, mas não foi uma decisão fácil. Sua família, especialmente, resistiu à ideia de que ele abandonasse um futuro acadêmico pelo incerto mundo do entretenimento. A questão é: quão difícil é deixar um caminho seguro por algo que parece um sonho impossível? Esse encontro com a Fantagio não foi apenas uma coincidência, foi o início de um dilema. Na Coreia, os trainees enfrentam anos de treinamento exaustivo, com contratos que às vezes duram uma década e sem garantia de sucesso. Segundo dados da indústria, menos de 10% dos trainees estreiam em um grupo de sucesso. Eun-woo, com sua inteligência e talento, sabia que estava apostando alto. O que o levou a dar esse salto? A resposta não é tão simples quanto parece, e é aqui que as especulações começam a surgir. Alguns rumores sugerem que Eun-woo hesitou porque temia decepcionar sua família, que via seu potencial acadêmico como um passe dourado. Outros dizem que sua personalidade reservada o fazia questionar se ele se encaixaria no brilho do mundo do entretenimento. Mas o que está claro é que esse estudante estelar tinha um pé em dois mundos, e escolher um significaria abrir mão do outro. O que você faria se tivesse que escolher entre o seguro e o que realmente te apaixona? Imagine estar em um festival escolar, cantando ou atuando na frente de seus colegas, e de repente alguém te diz: você poderia ser uma estrela. Isso aconteceu com Cha Eun-woo em 2013, quando um representante da Fantagio o viu em um evento do ensino médio, conforme detalha a Astro Week no fandom. Não foi um momento de filme. Foi o início de uma batalha interna. A Fantagio, uma agência conhecida por formar ídolos como o Astro, viu nele algo especial. Uma mistura de talento, carisma e uma aparência que poderia conquistar corações. Mas será que Eun-woo estava pronto para deixar tudo para trás? O processo de recrutamento não foi imediato. Segundo a Namu-wiki, os representantes da Fantagio tiveram que insistir por um ano para convencer Eun-woo e sua família. Esse dado nos dá uma pista. Não foi uma decisão impulsiva. Sua família, preocupada com a instabilidade do mundo do entretenimento, queria protegê-lo. Na Coreia, onde o sucesso acadêmico é quase uma religião, escolher ser trainee era como pular de um penhasco sem saber se havia água embaixo. Como é renunciar a um futuro previsível por uma aposta tão arriscada? Ser trainee não é apenas cantar e dançar. É um compromisso brutal. Os trainees de K-pop treinam até 12 horas por dia, combinando aulas de canto, dança, idiomas e mais, segundo relatos da indústria. Eun-woo
que ainda estava no ensino médio, teve que se adaptar a esse ritmo enquanto continuava se destacando na escola. Imagine equilibrar provas finais com ensaios intermináveis sob a pressão de não saber se você vai estrear. Esse contraste entre sua vida acadêmica e o mundo do entretenimento deve ter sido avassalador. Rumores da época sugerem que Eun-woo não tinha certeza de querer ser ídolo. Alguns fãs especulam que sua personalidade tranquila e reflexiva o fazia duvidar se ele se encaixaria em uma indústria tão intensa. No entanto, sua participação na audição do Fantasian Teen Promotional Model, junto com Moonbin, organizada pela Mr. Pizza, mostrou que ele tinha algo especial. Esse evento não só o colocou no radar da Fantásio, como marcou o início de sua transformação. Quão difícil é confiar em um sonho quando todos ao seu redor dizem que é arriscado demais? O apoio de seu pai foi crucial. Segundo uma entrevista, no South China Morning Post, foi ele quem o encorajou a tentar a música. Esse apoio familiar, embora não eliminasse as dúvidas, deu a ele o impulso necessário. Mas o caminho não foi fácil. Eun-woo teve que aprender a navegar em um mundo novo, onde a perfeição não é apenas esperada, mas exigida. Esse momento de sua vida nos faz perguntar: quão importante é o apoio de alguém próximo para perseguir um sonho? Antes de ser o Cha Eun-woo que conhecemos, Lee Dong-min sonhava em ser médico ou advogado, profissões que na Coreia representam o auge do sucesso. Segundo o South China Morning Post, essas eram suas metas originais, e não é difícil entender por quê. Em um país onde 70% dos estudantes frequentam academias privadas para se preparar para exames universitários, segundo estatísticas do governo coreano, a pressão para seguir um caminho prestigioso é imensa. Eun-woo, com seu histórico acadêmico, estava destinado a triunfar nesse mundo. Mas então veio a música. A decisão de se juntar à Fantagio significou rejeitar um futuro que parecia garantido. Imagine estar no lugar dele. Você tem as notas, o talento e o apoio para entrar em uma carreira de elite, mas algo dentro de você diz que seu coração está em outro lugar. Segundo a Namu Wiki, Eun-woo até considerou não comparecer a uma audição importante porque tinha uma aula de física. Esse pequeno detalhe nos mostra o quão dividido ele estava entre suas responsabilidades e seus sonhos. Você já teve que escolher entre o que deve fazer e o que realmente quer. O mundo do K-pop não é um conto de fadas. Segundo dados da indústria, apenas 10% dos trainees conseguem estrear. E desses, apenas uma fração alcança o sucesso. Eun-woo sabia que estava entrando em um terreno incerto, onde anos de esforço poderiam não dar frutos. A instabilidade do showbiz, com contratos longos e pressão constante, era um contraste brutal com a segurança de uma carreira acadêmica. Esse risco deve ter pesado em sua mente, alimentando rumores de que ele hesitou antes de se comprometer. A influência de seu entorno também teve um papel. Enquanto seus colegas de escola se preparavam para exames de admissão em universidades como Seoul National ou Yonsei, Eun-woo estava aprendendo coreografias e enfrentando críticas na Fantagio. Essa mudança de rumo não exigia apenas coragem, mas também uma reinvenção pessoal. Como você mantém a confiança quando todos ao seu redor seguem um caminho diferente? Curiosamente, sua passagem pela Hanlin Multi Art School, uma escola focada em artes, foi uma ponte entre esses dois mundos. Lá, ele pôde explorar seu lado artístico enquanto mantinha sua excelência acadêmica. Mas mesmo na Hanlin, onde estudou Broadcasting and Entertainment, a pressão de escolher entre a academia e o entretenimento persistia. A decisão de Eun-woo de seguir em frente com o astro não só mudou sua vida, como nos faz refletir. Que sacrifícios estamos dispostos a fazer por nossos sonhos? Na Coreia, a família não é apenas um apoio emocional. É um pilar que define seu futuro. Para Cha Eun-woo, a resistência inicial de sua família à sua carreira no entretenimento, segundo a Namu Wiki, reflete uma mentalidade comum. O showbiz é um risco que não vale a pena. Imagine ser um adolescente com o mundo aos seus pés, mas com seus pais dizendo que o caminho que você ama não é o certo. Essa tensão deve ter sido um fator chave em sua hesitação antes de estrear. No entanto, a mudança de opinião de seu pai fez a diferença. Segundo o South China Morning Post, foi ele quem o encorajou a tentar a música, um gesto que não apenas demonstra amor,
mas também uma fé imensa em seu potencial. Esse apoio não deve ser subestimado. Em uma cultura onde as expectativas familiares costumam ser inabaláveis, ter alguém que acredita no seu sonho pode mudar tudo. Quantas vezes um empurrão de alguém próximo te deu coragem para seguir em frente? A pressão familiar não é apenas uma anedota, é um tema universal. Na Coreia, onde o respeito pelos mais velhos é uma tradição enraizada, desafiar as expectativas familiares é quase um ato de rebeldia. Eun-woo, com seu histórico de estudante estelar, provavelmente sentiu o peso de não decepcionar seus pais. Rumores entre os fãs sugerem que essa luta interna o fez hesitar, especialmente porque ele sabia que o caminho do K-pop poderia não levar a nada. Ainda assim, a decisão de sua família de apoiá-lo não eliminou os desafios. Como trainee, Eun-woo teve que provar que valia a pena o risco, não apenas para a Fantagio, mas também para si mesmo e seus entes queridos. Esse equilíbrio entre cumprir expectativas e perseguir sua paixão é algo com que muitos podemos nos identificar. Como você encontra coragem para seguir seu próprio caminho quando sente que está traindo aqueles que mais ama? A história de Eun-woo também nos lembra que o apoio familiar pode ser um ponto de virada. Sem o respaldo de seu pai, talvez nunca tivéssemos conhecido o Cha Eun-woo do Astro. Esse detalhe nos leva a perguntar: que papel nossa família desempenha nas decisões que mudam nossas vidas? E, mais importante, até onde estamos dispostos a ir para honrar nossos sonhos? Embora não haja entrevistas antigas que confirmem textualmente que Cha Eun-woo hesitou antes de estrear, os rumores e especulações entre os fãs alimentaram essa narrativa. Segundo fóruns e publicações nas redes sociais, muitos acreditam que sua personalidade reservada e seu foco acadêmico o faziam questionar se o mundo do K-pop era para ele. Imagine estar no lugar dele, um adolescente com um futuro brilhante, na medicina ou no direito, enfrentando a possibilidade de um sonho que poderia não se realizar. Você não hesitaria também? A falta de entrevistas diretas dessa época, 2015 e 2016, não significa que essas dúvidas não existissem. Segundo a Namuwiki, Eun-woo quase não compareceu a uma audição importante por priorizar uma aula de física, o que sugere que seu compromisso acadêmico ainda era forte. Esse pequeno detalhe, combinado com a pressão da indústria do K-pop, onde o sucesso não é garantido, aponta para uma possível hesitação. Quão difícil é dar um salto de fé quando você sabe que as chances estão contra você? Os fãs também especulam que sua natureza perfeccionista pode ter desempenhado um papel. Ser ídolo exige não apenas talento, mas também uma resistência emocional para enfrentar críticas constantes. Segundo relatos da Koreaboo, Eun-woo era conhecido por sua perfeição na escola, o que poderia tê-lo feito duvidar de sua capacidade de se destacar em um mundo tão competitivo. Essa insegurança, embora não confirmada, ressoa com qualquer um que já tenha sentido medo de não estar à altura. Por outro lado, sua rápida adaptação ao programa I-Teen Boys, da Fantagio, e sua aparição no webdrama To Be Continued, em 2015, mostram que, apesar das dúvidas, ele decidiu se comprometer. Esse contraste entre rumores e fatos nos leva a perguntar: sua hesitação foi um momento de reflexão ou uma luta interna mais profunda? A verdade provavelmente está em um ponto intermediário, mas o que está claro é que sua decisão não foi fácil. Essas especulações não apenas humanizam Eun-woo, como também nos conectam com sua história. Todos enfrentamos momentos em que duvidamos de nossos sonhos, especialmente quando o caminho é incerto. A questão é: como você sabe quando é o momento de se arriscar? A história de Eun-woo nos convida a refletir sobre nossas próprias decisões e os riscos que estamos dispostos a correr. Tornar-se um ídolo não é apenas cantar e dançar, é sobreviver a um sistema que testa sua resistência. Quando Cha Eun-woo se juntou à Fantagio, entrou em um mundo onde os trainees enfrentam jornadas de até 12 horas, combinando aulas de canto, dança, idiomas e mais, segundo dados da indústria do K-pop. Imagine ser um adolescente, ainda na escola, e ter que equilibrar provas com ensaios intermináveis.
Esse foi o desafio que Eun-woo enfrentou desde seu primeiro ano do ensino médio. O sistema de trainees na Coreia é conhecido por seu rigor. Segundo estatísticas, menos de 10% dos trainees conseguem estrear, e desses, apenas uma pequena porcentagem alcança o sucesso global. Eun-woo, com seu background acadêmico, devia saber que estava entrando em um terreno onde o fracasso era mais comum que o triunfo. Esse conhecimento deve ter alimentado suas dúvidas, especialmente considerando que ele tinha opções mais seguras. Como você encontra força para continuar quando sabe que as chances estão contra você? Além disso, o treinamento não é apenas físico, mas também emocional. Os trainees enfrentam críticas constantes, desde sua voz até sua aparência, e a pressão de se destacar entre centenas de aspirantes. Segundo a Namwiki, Eun-woo teve que se adaptar a esse ambiente enquanto mantinha sua excelência acadêmica, o que o torna ainda mais impressionante. Sua capacidade de se destacar em ambos os mundos nos faz perguntar: até onde estamos dispostos a nos esforçar para alcançar nossos sonhos? Rumores da época sugerem que Eun-woo, com sua personalidade tranquila, pode ter achado difícil o ritmo frenético do treinamento. No entanto, sua participação em projetos como To Be Continued mostra que ele se adaptou rapidamente. Esse contraste entre sua vida como estudante e sua vida como trainee deve ter sido uma fonte constante de tensão. Você já sentiu que está vivendo duas vidas ao mesmo tempo, tentando cumprir expectativas opostas? A história de Eun-woo como trainee não apenas destaca sua dedicação, mas também o custo emocional de perseguir um sonho em uma indústria tão exigente. Sua capacidade de superar esses desafios nos lembra que o sucesso não vem sem sacrifício. A questão é: vale a pena o esforço quando o resultado não é garantido? A decisão de estudar artes performáticas na Sungkyunkwan University foi um movimento estratégico para Cha Eun-woo. Essa universidade, uma das mais prestigiadas da Coreia, permitiu que ele mantivesse um pé no mundo acadêmico enquanto explorava sua paixão pelo entretenimento. Segundo a Wikipédia, sua admissão na Sungkyunkwan não foi apenas uma conquista acadêmica, mas também uma forma de equilibrar as expectativas familiares com seus próprios sonhos. Como você satisfaz a todos, incluindo a si mesmo, quando seus objetivos são tão diferentes? Sungkyunkwan não é qualquer universidade. Com uma taxa de admissão de menos de 10%, segundo dados do sistema educacional coreano, entrar exige um nível de excelência que poucos alcançam. Para Eun-woo, estudar artes performáticas significou encontrar um meio termo. Ele podia continuar sendo o estudante modelo enquanto se preparava para uma carreira no entretenimento. Esse equilíbrio não foi fácil, especialmente considerando que ele já era trainee quando começou seus estudos universitários. A escolha de artes performáticas também reflete seu compromisso com o entretenimento. Diferentemente da medicina ou do direito, essa carreira permitiu que ele desenvolvesse habilidades como a atuação, que mais tarde o levariam ao sucesso em K-dramas como True Beauty. Mas mesmo na Sungkyunkwan, a pressão para se destacar deve ter sido imensa. Imagine estudar em uma das melhores universidades enquanto treina para estrear em um grupo de K-pop. Como você lida com essa dupla vida? Curiosamente, seu tempo na Sungkyunkwan também alimentou especulações. Alguns fãs acreditam que ele pode ter considerado abandonar o caminho do K-pop para se concentrar nos estudos, especialmente devido à instabilidade do showbiz. Embora não haja evidências concretas, essa ideia não é absurda. A universidade representava uma rede de segurança, um lugar para onde ele poderia voltar se o sonho do K-pop não desse certo. Quão importante é ter um plano B quando você persegue algo tão arriscado? A experiência de Eun-woo na Sungkyunkwan nos mostra que os sonhos nem sempre são um caminho reto. Às vezes, você precisa construir pontes entre o que você é e o que deseja ser. Sua história nos convida a refletir. Como encontramos o equilíbrio entre o que nos apaixona e o que nos dá segurança? Em 23 de fevereiro de 2016, Cha Eun-woo estreou com o astro com o mini-álbum Spring Up. Esse momento marcou a culminação de anos de esforço, mas também o início de uma nova etapa cheia de incertezas. Segundo a Wikipédia, o debut do astro foi um sucesso inicial, mas o caminho para o reconhecimento global não foi imediato.
Para Eunwoo, esse foi o momento em que sua decisão de deixar a academia pelo entretenimento foi colocada à prova. Como? É dar um salto no vazio sem saber se você vai cair de pé? O debut não significou apenas uma mudança profissional, mas também pessoal. Como membro do Astro, Eunwoo teve que adotar uma nova identidade pública, deixando para trás o estudante, modelo Lee Dong-min. Esse processo de reinvenção é comum no K-pop, mas não por isso é menos desafiador. Segundo a Koreaboo, seu perfeccionismo o ajudou a se destacar. Mas ele também teve que enfrentar a pressão de ser o visual do grupo, uma responsabilidade que vai além do talento. O sucesso inicial do Astro não garantia nada. Em 2016, o K-pop estava em plena expansão, com grupos como BTS e EXO dominando a cena. O Astro, como grupo novato, teve que lutar por um lugar em um mercado saturado. Segundo dados da indústria, apenas 20% dos grupos estreantes conseguem se manter ativos após 5 anos. Eunwoo, com seu background acadêmico, devia estar ciente desse risco. Como você segue em frente quando sabe que o sucesso não é garantido? Rumores da época sugerem que Eunwoo, como o membro mais reservado, pode ter sentido o peso da exposição pública. No entanto, sua participação em projetos como To Be Continued antes do debut mostra que ele estava comprometido. Esse contraste entre sua preparação e possíveis dúvidas nos faz perguntar: o debut foi um alívio ou apenas o início de novos desafios? O debut de Eunwoo com o Astro não só mudou sua vida, mas também inspirou milhões de fãs. Sua história nos lembra que, às vezes, o maior risco leva às maiores recompensas. Mas também nos faz refletir: até onde estamos dispostos a ir para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos? O mundo do K-pop é um sonho brilhante, mas também uma indústria implacável. Quando Cha Eun-woo decidiu se juntar à Fantagio, ele sabia que estava entrando em um terreno onde o sucesso é raro e o fracasso é comum. Segundo dados da indústria, menos de 10% dos trainees estreiam, e desses, apenas uma fração alcança o sucesso global. Para um estudante como Eunwoo, com um futuro acadêmico assegurado, essa instabilidade deve ter sido um fator chave em sua hesitação. Quão difícil é escolher um caminho onde o fracasso é mais provável que o triunfo? O showbiz coreano exige perfeição. Os ídolos enfrentam contratos longos, às vezes de até 10 anos, com cláusulas rigorosas e pouca liberdade criativa, segundo relatos de meios como o All K-pop. Eunwoo, como trainee, teve que se adaptar a esse sistema enquanto mantinha sua vida acadêmica. Esse equilíbrio não era apenas exaustivo, mas também um lembrete constante do que ele estava arriscando. Imagine renunciar a um futuro seguro por um sonho que pode desaparecer a qualquer momento. Além disso, a pressão pública é imensa. Os ídolos não devem apenas cantar e dançar, mas também manter uma imagem impecável. Segundo a Namu Wiki, Eunwoo foi escolhido como o visual do Astro, uma responsabilidade que o colocou sob escrutínio constante. Rumores sugerem que essa pressão pode tê-lo feito hesitar, especialmente considerando sua personalidade reservada. Como você lida com a expectativa de ser perfeito em um mundo que nunca para de julgar? Por outro lado, o sucesso do Astro, com mais de 5 milhões de álbuns vendidos até 2025, mostra que o risco valeu a pena. Mas em 2015, quando Eunwoo estava tomando sua decisão, esse futuro era incerto. Sua história nos faz perguntar: quão importante é a fé em si mesmo quando tudo mais parece incerto? A instabilidade do showbiz não afetou apenas Eunwoo, mas é uma realidade para todos que perseguem sonhos em indústrias competitivas. Sua capacidade de superar essas dúvidas e se arriscar nos inspira a refletir: o que estamos dispostos a sacrificar pelo que amamos? A decisão de Cha Eun-woo de deixar um futuro acadêmico pelo K-pop não apenas mudou sua vida, mas também inspirou milhões de fãs em todo o mundo. Desde seu debut com o Astro até seu sucesso em K-dramas como True Beauty, Eunwoo se tornou um símbolo de coragem e perseverança. Sua história não é apenas sobre fama, é sobre a coragem de escolher um caminho incerto. O que podemos aprender de alguém que arriscou tudo por um sonho? Cada passo de sua trajetória, desde seu tempo como trainee até sua entrada na Sungkyunkwan, mostra uma mistura de determinação e sacrifício.
Segundo a Cosmo PH, Eun-woo não era apenas um estudante modelo, mas também alguém que enfrentou dúvidas e pressões para chegar onde está. Sua capacidade de equilibrar a academia e o entretenimento o torna único, mas também humano. Todos enfrentamos momentos em que devemos escolher entre o seguro e o que nos apaixona. O impacto de Eun-woo vai além da música. Em 2025, com o K-pop, como uma indústria global que gera mais de 10 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas, seu sucesso com o astro e na atuação ajudou a levar a cultura coreana ao mundo. Mas por trás desse sucesso, há uma história de risco e fé. Como teria sido sua vida se ele tivesse escolhido ser médico ou advogado? Essa pergunta nos convida a refletir sobre nossas próprias decisões. Os rumores sobre suas dúvidas iniciais, embora não confirmados, o tornam mais próximo de nós. Ele não é apenas uma estrela inalcançável, é alguém que enfrentou os mesmos medos que nós. Sua história nos lembra que o sucesso não é apenas talento, mas também a coragem de seguir em frente apesar da incerteza. Até onde você está? Disposto a ir pelos seus próprios sonhos? O legado de Cha Eun-woo é uma lição de vida. Os maiores riscos, às vezes, levam às maiores recompensas. Sua história nos inspira a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: que decisão poderia mudar nossa vida para sempre? A vida de Cha Eun-woo é um testemunho de como uma única decisão pode redefinir seu destino. Desde rejeitar um futuro acadêmico seguro até se tornar uma estrela global com o astro, sua história nos ensina que os sonhos exigem coragem, sacrifício e um pouco de fé. Que decisões você está enfrentando hoje que poderiam mudar seu futuro? Inscreva-se, ative o sininho e deixe seus pensamentos nos comentários. E não perca nosso próximo vídeo sobre as histórias por trás de outros ídolos que desafiaram as probabilidades bem aqui na tela.